Então, se você é iniciante, o que você vai fazer? Primeiro, você vai começar ouvindo frases em inglês, tá? Mas vamos supor que você fala assim, nossa, teacher, mas eu não sei nada de inglês, tô começando agora, tô começando hoje. O que você vai fazer? Você vai, então, primeiro, antes de ir para frases, você vai aprender um pouquinho de vocabulário em inglês, aprender a pronunciar esse vocabulário, tá? O vocabulário que você utiliza no seu dia a dia para falar da sua rotina. Aprende ali alguns principais verbos básicos do inglês, aprende a pronunciar e depois você começa a formar suas primeiras frases, tá? E aí, de início, você vai praticar o seu listening e speaking só com frases, tá? Isso para quem é iniciante. Não adianta você querer já ouvir podcasts em inglês, ler textos em inglês, porque não vai dar certo se você é iniciante, tá? Primeiro você tem que começar com frases. Por quê? Porque você vai começar a aprender a identificar as pronúncias e também a pronunciar o inglês através de frases, que você vai começar a juntar as palavras, tá? Então aqui eu trouxe alguns exemplos práticos para vocês verem, ó. Por exemplo, vamos supor que eu sou iniciante. Algumas coisas que eu teria que aprender, ó, frases que eu teria que formar em inglês. Uma frase muito comum que a gente utiliza no nível iniciante é para falar da nossa nacionalidade. Então, de qualquer forma, eu vou ter que aprender a falar da onde eu sou. Então, eu vou utilizar essa estrutura aqui, ó, do I'm from. Aí eu falo, I'm from Brazil. Sou do Brasil. Aprendi a pronunciar essa frase aqui, ó. Repito a pronúncia, caso não saia perfeito de primeira, não tem problema. Tem que repetir até acertar, tá? I'm from Brazil. Eu sou do Brasil, ó. Aprendi aqui uma frase super útil para utilizar no dia a dia. Então, eu vou ouvir e vou pronunciar ao mesmo tempo, tá? É para repetir em voz alta ao mesmo tempo, porque aí você vai estar praticando listening e speaking juntos, ok? Então, I'm from Brazil. Outra coisa que eu teria que aprender, por exemplo, seria falar sobre a minha profissão. Então, eu tenho que aprender a falar sobre aquilo que eu faço em inglês. Para falar de profissão em inglês, a gente utiliza também o verbo to be, né? No caso, I'm an English teacher. No meu caso, né? Sou uma professora de inglês. I'm an English teacher. Mas você pode ser qualquer outra coisa. E aí você também já aprende a falar sobre quem você é em inglês, sobre o que você faz. Por exemplo, eu sou advogado. Então, você tem que aprender a pronunciar a frase. Eu sou advogado em inglês. I'm a lawyer. I'm a lawyer. Vai treinando, ouve e já repete em voz alta para praticar, tá? Olha só, uma frase aqui básica, vamos supor aqui do nível iniciante, né? Tá começando a aprender a pronunciar. I have lunch at noon. Essa frase aqui significa eu almoço ao meio-dia. Então, uma frase do dia a dia que quando você é iniciante, você aprende a falar, ó. I have lunch at noon. Última frase aqui que eu coloquei de exemplo, né? Geralmente no nível iniciante a gente aprende sobre idade em inglês. Então você também tem que aprender a falar sobre a sua idade. Como que você fala, por exemplo? I'm 30 years old. Eu tenho 30 anos de idade, né? Um exemplo, I'm 30 years old. Então, olha só, aqui eu trouxe 4 frases de exemplo para vocês, frases do nível iniciante, que você vai estar utilizando para ouvir e também para falar, tá? Se você aprender, por exemplo, sei lá, você está estudando e aprende a falar pelo menos 10 frases novas por dia, já está ótimo. Por quê? Porque você já está praticando ali o seu listening e o seu speaking ao mesmo tempo. E você vai avançar mais rápido, tá? Só que primeiro, isso aqui é uma dica para iniciantes, tá? Você vai começar a ouvir frases. Ó, foca nisso aqui, ó, ouvir frases. Você tem que ouvir isso aqui e repetindo. Falando sobre você em inglês, começa com frases. Depois que você junta para textos e até mesmo para conversas, ok?